No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio, Márcio Pacheco, diretor da Guarupaz, a entidade que reúne as empresas de ônibus em Guarulhos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aí. Estamos à disposição de vocês, da cidade e de todos. Bom, a primeira questão é saber hoje qual o percentual da frota que está circulando, Márcio. As empresas passaram por dificuldades com relação ao abastecimento desde o último final de semana. Nós fizemos um trabalho intenso para que a gente pudesse manter o mínimo de frota rodando na cidade. No dia de hoje está previsto que nós rodemos com 50%. 50%. Tendo uma evolução no decorrer do dia, contando que a gente consiga receber os abastecimentos previstos. Então, eu confirmei inclusive agora pela manhã com as empresas, elas estão soltando área 1 cerca de 110 veículos, área 2 130 e a área 3 70 a 80 carros. A área 3 é a que está tendo mais dificuldade de abastecimento da sua frota. Qual é a área 3? Área 3, desculpa. Área 1 então é a Aviação Urbana Guarulhos, que é a área central, são os ônibus azuis que atendem. A área 2 é a do Lavras, do São João, que é a empresa de ônibus Vila Galvão. E a área 3 é do setor do Pimentas, que é a Aviação Campo dos Ouros. Nós soubemos até que os micro-ônibus tiveram que cobrir a operação. A empresa de ônibus Vila Galvão cobriu parte da operação, disponibilizou alguns veículos até o dia de ontem. E hoje a Campo dos Ouros já está com a sua frota dentro daquilo que é previsto nesse momento de redução e está atendendo a população, tendo em vista essa questão da falta de abastecimento. No decorrer do dia é possível que um planejamento junto à Secretaria de Transporte seja modificado e a gente coloque mais veículos tendo em vista as demandas. Por conta, inclusive, dessa véspera de feriado e porque até ontem nós estávamos com essa situação mais crítica e hoje parece que já está se normalizando ou a gente já tem um reflexo de normalização. Agora, Márcio, ontem o prefeito Guti anunciou que nós deveríamos ter hoje 70% da frota rodando. Por que essa distorção de informação? Exatamente por conta de uma perspectiva, né? Nós temos a previsão e a perspectiva é por conta do abastecimento que as empresas recebem ou não receberam dentro das suas garagens. A perspectiva realmente era de estarmos operando cerca de 70% a 80%, mas tendo em vista o não abastecimento, e nós temos que ter um contingenciamento por conta dos outros dias. Amanhã é um feriado, a gente não sabe como vai ser, e depois vem talvez uma emenda de feriado na sexta-feira, sábado e domingo, então nós não sabemos como vai ser. Então é imprevisível, nós não temos como planejar isso de uma forma efetiva igual fazemos em dias normais. Então é um contingenciamento daquilo que nós temos dentro dos tanques hoje das empresas para que a gente consiga atender uma operação no mínimo possível. Na medida em que isso for sendo amplamente resolvido, nós vamos atualizando e vamos fazendo um abastecimento para poder disponibilizar a frota na sua intensidade. Só a possibilidade, de repente, de um acordo com os micrês, de repente algumas linhas diretas os micrês possam fazer do centro até o bairro? Porque hoje, por exemplo, com o véspera de feriado, muitas pessoas querem vir até o centro resolver seus problemas, né? Sim, nós estamos atentos a isso, a Secretaria de Transportes também, a gente tem falado muito com a área de planejamento e programação das linhas, e eles têm atuado, eles disponibilizaram alguns veículos da frota dos permissionários para poder atender alguma demanda específica de alguma área destas que eu mencionei, que por algum motivo de não abastecimento não conseguiu soltar a sua frota. E isso é complexo, Rodrigo e Pedro, porque na medida em que a gente não possui o abastecimento, você tem um quadro de funcionários também que você tem que contemplar que fica parado dentro das garagens. Então nós temos que acomodar. Parte deles estão em treinamentos, técnicos, operacionais, comportamentais dentro das garagens. Alguns outros são dado folga para contemplar uma situação de escala, para que a gente possa, no momento efetivo de retorno e finalização dessa crise, a gente possa estar com a estrutura 100% adequada para poder retomar a operação. Agora, Márcio Pacheco, paralelo a essa crise de abastecimento, nas últimas semanas vocês estão negociando com os sindicatos condutores, a pressão dos condutores pela database da categoria. Como é que está essa negociação? Sim, no mês de maio, a database da categoria, nós estamos plenamente discutindo, conversando com o Sincover, que é o sindicato da categoria,
para que a gente consiga resolver na mesa todas as questões relacionadas às negociações. Participamos já de algumas rodadas, já tivemos alguns avanços, mas ainda não chegamos naquilo que é um denominador que favoreça ambos os lados e ainda temos alguns pontos a serem discutidos. Então estamos evoluindo e esperamos, nós pelo lado do Guarusset, que é o sindicato patronal, que atende hoje a categoria e discute essas questões relacionadas com o sindicato laboral, e também a Guarupaz, que representa as associações, que representa as empresas através da sua associação, para que a gente atenda 100% da população, principalmente nesse momento de crise. É importante que a gente não descontinue o serviço, né, e a gente consiga estabelecer um atendimento pleno para a população que sempre é impactada quando há algum tipo de situação de greve. Ô Márcio, menos ônibus na rua, vocês transportam menos pessoas. Essa distorção vai ser contemplada pelo subsídio? A prefeitura vai ter que pagar um subsídio um pouco maior esse mês ou não? Não. A regra, obviamente, ela é contemplada pela operação, os custos de operação, mas é na produtividade, né? Então nós temos que produzir para ser remunerados, seja pelo passageiro que paga a sua passagem, ou seja através do subsídio, através das integrações ou gratuidades. Então se a gente não transporta, se a gente não produz, nós não recebemos. Então são 10 dias hoje completando de paralisações, e isso impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas. Por isso a necessidade de dar folga para os nossos operadores, por isso a necessidade de fazer uma adequação mais consistente, pé no chão com relação aos custos, porque a conta não vai fechar. Nós já sabemos que a conta deste mês não vai fechar, é um mês crítico, e a gente tem discutido isso amplamente dentro das empresas. Nós já vemos aí alguns cenários, né, de anos anteriores, né, e este ano também a gente tentando fazer adequações desses custos, e fomos pegos exatamente no calcanhar com relação a essa questão desses 10 dias de paralisação. Agora, Márcio Pacheco, essa assembleia hoje, às 17 horas, do sindicato, não significa que à tarde nós teremos redução da frota? Nós não estamos trabalhando com essa perspectiva de redução, porque a gente sempre trabalha com a intenção de que os operadores permaneçam nos seus carros, nos seus postos, atendendo as suas linhas e a população. O chamamento do sindicato, a gente sabe que ele vai existir, existiu, como foi na semana passada, essa mobilização, e a gente sempre espera que o sindicato tenha bom senso no sentido de atender a população da melhor forma possível e não tirar os veículos de operação, os condutores de operação. Mas fica a cargo do sindicato, o sindicato tem que responder por isso. Nós vamos colocar os carros na rua, vamos estabelecer aquilo que está planejado para o dia de hoje para atender a população e efetivamente dentro daquilo que eu coloquei para vocês. No momento em que a gente retomar integralmente os abastecimentos, a frota vai ser 100% reposta e a gente conta que hoje a gente tem um dia normal de operação e de trabalho. Eu faço um apelo ao bom senso do vereador Brinquinho, presidente do Sindicato dos Condutores. Hoje não é o melhor momento para uma paralisação dos condutores. Né? Verdade. Mas interessante que parece que essa assembleia aconteceria na última semana, né, Pedro? Que acabou não acontecendo exatamente por causa da paralisação. Eu estive, Márcio, na última assembleia e por parte dos trabalhadores eu vi muita vontade de eles entrarem em processo de greve, viu? Na época, no dia lá, Pedro, chamou até a atenção, o Brinquinho, alguns diretores até amenizaram a situação, mas os trabalhadores... Você sabe me dizer os salários da categoria hoje? Hoje a gente tem um salário que é um dos maiores salários do Brasil com relação ao atendimento dos nossos motoristas cobradores. Hoje a gente tem algumas categorias, né, motorista, cobrador, motorista trainee dentro da nossa estrutura, pleno, e eles estão contemplados numa média de R$12 a hora aproximadamente. Isso significa quanto por mês? Um trabalhador... Até 2,5 mais ou menos. 2,5. Eles trabalham em média quantas horas por dia? Não tem, porque a hora extra ela é dentro de uma escala previsível, né? Mas eles têm sim uma carga horária de trabalho, algo em torno até 2 horas permitidas para hora extra. Tem toda uma composição hoje que atende e regula essa categoria. E qual é a reivindicação deles? Eles possuem uma reivindicação que foi inicialmente passada a cargo de 7%, alguma coisa assim, uma inflação de 1,69%. Nós estamos negociando isso ainda, obviamente não temos condições de entregar um salário com reajustes nesses patamares, mas estamos tratando na mesa ainda essa discussão, então é importante que a gente, obviamente, avance e a gente tenha o entendimento de que a cesta hoje contemplada para os nossos funcionários atendam ele especificamente. É importante dizer, Pedro,
que nós das empresas, do sindicato, patronal e tudo mais, pleiteamos, obviamente, as melhores condições para os nossos funcionários e adequamos aquilo que é dentro dos patamares aceitáveis, né, dentro de uma composição hoje que a gente leva com muito respeito e também com muito critério, para que a gente possa atendê-los e entregar aquilo que é de melhor para a categoria. Temos os nossos limites, temos as nossas condições, e isso nunca foi tão amplamente discutido e tão amplamente colocado para os nossos trabalhadores e também para o sindicato, as dificuldades que as empresas atravessam e também aquilo que é o limite de cada empresa. Então o sindicato hoje laboral, eles têm ciência e entendem e verificam isso dentro das próprias garagens através dos seus diretores, dos acessos que eles possuem e sabem a dificuldade diária de cada garagem que elas têm atravessado nesses últimos anos. O prefeito Guti teria uma reunião ontem às 18 horas com o vereador Brinquinho, né? A fazer um apelo ao bom senso do Brinquinho, do sindicato. Você tem informação dessa reunião? Não, a prefeitura não informou. Não, eu não tenho informação, eu sei que ela aconteceu e a prefeitura está apoiando as questões relacionadas, porque ela sabe do momento também que a cidade atravessa, os operadores atravessam, e eles têm apoiado no sentido de tentar resolver a situação também na mesa. Na semana passada eu participei de uma reunião juntamente com os condutores, a Secretaria de Transportes e as empresas, onde a gente realmente entendeu pelo lado da prefeitura e foi colocado muito claramente para a gente poder seguir as regras relacionadas, principalmente o sindicato, da legislação de paralisação, da legislação relacionada às comunicações, e o sindicato tem atendido, e é importante dizer isso, né? E a gente acredita que a gente vai resolver na mesa e que a gente vai conseguir evoluir mais este ano com este processo. Esse reajuste, caso ele seja acordado, ele impacta quando no salário do servidor? É em junho agora? Ou só em julho? 1º de maio. Agora Já é retroativo. Já 1º de maio já impacta, é a data base. 1º de maio, se nós fecharmos agora, já é retroativo a maio. O Márcio Pacheco, ontem o vereador Edmilson Souza, do PT, apresentou um projeto de lei, embora seja inconstitucional, né? Ele, com a premissa da redução do diesel, ele quer baixar a tarifa. Você acha isso plausível? Pedro, tarifa é algo que diz respeito ao poder público, Sim. né? A tarifa de Guarulhos, ela é legislada, obviamente, pelo prefeito, Poder Executivo, e o prefeito tem a condição de avaliar melhor as questões relacionadas à tarifa. Questões relacionadas a disso especulam-se muito, né? Estão especulando muito, né? E a conta tem que fechar. A conta fecha para a Petrobras, fecha para qualquer outra e tem que fechar para as empresas de transporte e para qualquer outra empresa. Então, a questão relacionada à redução ou não da tarifa, a redução ou não das bombas, do preço daquilo que nós pagamos no diesel, é algo bastante complexo, entendeu? E que cabe ao Poder Executivo avaliar depois. Pode falar. Não só a questão do diesel, quanto é que o valor do diesel impacta na passagem, Márcio? Vocês têm esse estudo? Temos, a cesta hoje de custos, ela é, igual eu já mencionei algumas vezes, a tarifa, essa tarifa social que hoje tem, que o passageiro paga diretamente na catraca, ela está vinculada a uma composição de avaliações de uma cesta de custos, né? As empresas, elas são remuneradas a partir de uma tarifa média. Essa tarifa ela é reajustada agora no mês de junho. E leva em consideração o fator de mão de obra, o diesel e o custo de peças e insumos ligados ao transporte. O diesel hoje, para vocês terem uma ideia, o custo da mão de obra, é importante que vocês saibam, ela está vinculada a 60% daquilo que a gente hoje produz de arrecadação no sistema de transporte. 60% hoje você gasta com mão de obra. O resto, 30% é diesel. E os 10% outros insumos de peças e vinculados a essas questões. E aí tem, obviamente, a margem de cada empresa dentro dessa cesta. Uma curiosidade que eu tenho, vocês estão recebendo diesel agora a que preço? Eu não saberia te responder isso agora, Pedro, mas eu posso levantar e te passar essa informação. Não, porque isso varia de cada empresa, né? Cada empresa tem a sua gestão, área 1, área 2 e área 3. Eu sei que eles têm uma média, a gente informa a Secretaria de Transportes, eles têm essa informação do quanto a gente paga. O que a gente paga possivelmente seja diferente do que obviamente é diferente do que quem paga na bomba, ou até mesmo o próprio permissionário. A gente tem uma validação que a gente manda para a Secretaria de Transporte. Eu posso levantar e passar essa informação. A minha curiosidade é o seguinte, será que esse povo que está nas filas por aí não está pagando mais caro o combustível?
Provavelmente. Então, Provavelmente. né? Pelo montante que se compra, né, Márcio? Acho que aí é um dos sim, fatores não tenho decisivos, dúvida. né? O meu receio é que depois da crise venha um aumento significativo entendi, no combustível. Para aqueles que pagam individualmente. É uma sua tendência conta, no Brasil, né? Então, Os paga conta aumentos consumidor. nunca eles recuam depois Então, de acordo. Esse é o meu receio, porque a gasolina, vamos ver, estava R$4, será que está 5 agora? Eu acho que vai ficar numa média de 4,50. Tenho ouvido falar muito nisso. Vamos falar de algo agradável aqui. Eu quero agradecer ao Márcio Pacheco, a gentileza aqui, um mimo, né? Um cartão personalizado, radar de notícias e o símbolo da Copa 2018, é isso? É um cartão comemorativo, em menção ao mês que a gente está vivendo aí de futebol, né, mundial. Então é um mês comemorativo e para a gente poder impulsionar a entrega do cartão cidadão comum do bilhete único na cidade de Guarulhos. Hoje é importante a gente saber que a gente reduziu muito desde quando nós fizemos uma intensa promoção do cartão cidadão nos terminais e nos pontos de paradas dos nossos veículos, e nós estamos hoje numa média de 9% de utilização de dinheiro a bordo dentro dos veículos. Então, é uma intensificação, é um evento promocional que a gente está utilizando isso para intensificar a utilização do cartão cidadão por todos os passageiros. Então é gratuito, está disponível na Guarupaz. Aqueles que já possuem o seu cartão e têm o desejo de ter esse cartão, aí tem que solicitar uma segunda via, aí tem um custo para isso, né, porque é um cartão segunda via. Mas para aqueles que não possuem e vai tirar a sua primeira via, é gratuito, bastando colocar somente duas tarifas. A Você primeira está via convidado a passar lá na Guarupaz e colocar seu crédito no seu cartão e utilizar o transporte público. Quando uma carga, uma recarga, vamos fazer. Exatamente. Eu acho que quem paga em dinheiro hoje é aquele que usa os ônibus de forma avulsa, né, Márcio? Mas mesmo para né? aqueles que pagam avulso, é importante utilizar o cartão, e ele está sendo distribuído nos 5 terminais, na loja da Guarupaz, e nós vamos colocar dentro dos ATMs também, em lugares estratégicos, alguns com dispensa para emissão do cartão. Então, é importante saber, com o cartão você paga 40 centavos mais barato do que quem paga em dinheiro, e ainda você utiliza 4 integrações no sistema de transporte público. Então, benefícios não faltam para que a gente utilize o cartão. Lembrando que a passagem é mais econômica no cartão do que no dinheiro, né? Exatamente. né? 4,70 e 4,30. Exatamente isso. 40 centavos de diferença. Vou fazer uma recarga aqui no meu cartão. Tem que usar, hein? Use. Márcio, obrigado pela participação, viu? Um prazer é nosso. Nós estamos o dia hoje trabalhando para que a gente consiga atender a população da melhor forma possível. Estamos à disposição da Guarupaz através dos nossos canais de atendimento. E sempre que for necessário, eu estarei à disposição para que a gente possa elucidar temas iguais a esse da falta de abastecimento e também relacionado à nossa categoria. E nós tentamos agora pela manhã contato com o vereador Brinquinho, né, o presidente do Sindicato dos Condutores. Vamos tentar novamente, porque há uma assembleia hoje marcada para 17 horas, lá na rua Jaiminho, é isso? E inevitavelmente isso vai Exato. impactar o trânsito e o transporte coletivo. Eu imagino que a partir das 15 horas possa haver uma redução da frota. Ainda mais, né? Ainda mais. Não é um momento oportuno, né? Não, Não. mas parece que é o último dia também, né, Márcio? Se não se resolver hoje, tem tempo hábil ou não? Não, tem tempo hábil. A questão toda é a gente poder sentar e a gente poder discutir todos os pontos e chegar no entendimento. Mas tem tempo hábil. Por favor, se você tiver informações durante o dia, nos passe. Claro, será um prazer. 7 horas e 35 minutos, um rápido intervalo.